A fitoterapia é um ramo da medicina. A fitoterapia é um ramo da medicina que aplica plantas para fins terapêuticos, baseado em suas propriedades a partir dos seus princípios ativos. Ela é uma das poucas práticas que cruza conhecimento empírico com conhecimento científico, e muito antes dos avanços da medicina, era comum recorrer às plantas, à natureza e às plantas, para o tratamento de doenças e enfermidades. O conceito do ecodesenvolvimento surgiu pela primeira vez em 1972, na Conferência de Estocolmo, e a ideia dele é pregar o equilíbrio entre a preservação ambiental e a economia. A relação do ecodesenvolvimento com a fitoterapia acontece quando administramos de maneira sustentável os recursos naturais, por exemplo, em uma horta construída a partir de princípios agroecológicos, e quando reduzimos a geração de resíduos sólidos ao optarmos por medicamentos fitoterápicos no lugar de medicamentos industrializados. Sabe-se que esses medicamentos industrializados são prejudiciais quando liberados no meio ambiente. E é desse modo que um projeto como esse, que integra práticas agroecológicas de cultivo sustentável e de redução de resíduos medicamentosos, é muito importante na disseminação do ecodesenvolvimento, além de colaborar com a promoção de saúde na comunidade. A agroecologia, ela consiste na aplicação de princípios ecológicos para auxiliar o manejo de agrossistemas sustentáveis. O nosso trabalho, ela tem um papel principal na redução da geração de resíduos e na redução do uso de recursos naturais, e, é claro, para beneficiar a saúde coletiva por meio da disposição de uma horta medicinal, que, além de promover a saúde, reduz drasticamente a liberação de resíduos medicamentosos no meio aquático do bairro do Bessa. O papel da fitoterapia na promoção de saúde pode ser observado a partir do momento que ela atua reduzindo o custo dos tratamentos medicamentosos, o que, consequentemente, reduz a geração de resíduos, que acaba integrando o bem-estar físico, mental, social, econômico e ambiental, disponibilizando um equilíbrio natural, permitindo uma maior interação entre a comunidade local atendida pela unidade de saúde e os componentes da flora durante o cultivo da horta e a sua manutenção, trazendo benefícios para a saúde mental dos pacientes. E a partir desses dados, nós temos o objetivo geral, que é a implantação de uma mandala medicinal na UBS do Bessa, e a partir deste temos os nossos objetivos específicos, que são socializar o projeto com os parceiros da UBS Bessa, coletar dados para o levantamento epidemiológico da comunidade atendida pela UBS, listar espécies de ervas que serão implantadas na horta mandala, e implantar a horta medicinal mandala na UBS. Terapia é um termo usado para o processo de obtenção de um tratamento para determinada enfermidade. E tratamento é um conjunto de meios para fins terapêuticos. Então, nesse contexto, a fitoterapia é o uso de plantas que possuem potencial terapêutico para o tratamento de alguma enfermidade. Mas as espécies, elas devem ser comprovadas a sua segurança e a sua eficácia, e devem ser também recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Historicamente, o cultivo de plantas para fins medicinais ele é muito mais tradicional que científico, visto que era um conhecimento passado de geração em geração. E um dos primeiros registros da utilização de espécies vegetais no tratamento e cura de enfermidades foi na obra chinesa A Grande Terapia, de Shen Hung, há mais de 2.800 anos a.C. As antigas civilizações egípcias, elas também chegaram a registrar os procedimentos e preparos medicinais elaborados a partir de plantas medicinais em papiros. O chamado Papiro de Ebers, ele foi escrito há cerca de 1.500 anos antes de Cristo e continha mais de 700 espécies vegetais catalogadas. Já na Grécia, tivemos grandes nomes como Teofrasto, o pai da botânica, Galeno, o pai da farmácia, e Hipócrates, o pai da medicina.
plantas medicinais no Serviço Único de Saúde. No Brasil, a utilização de plantas medicinais é prevista pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, conhecida como PICS. Porém, por mais que exista essa política que garante a utilização das plantas medicinais na saúde pública, na prática, isso não chega a ser tão aplicado quanto deveria. E ainda assim, drogas vegetais, elas são indicadas para o tratamento, mas em condições de pouca complexidade e na terapêutica de algumas doenças crônicas. Para que o cultivo das plantas medicinais esteja alinhado com o conceito de ecodesenvolvimento, é necessário que seja feito o uso da agroecologia, como acontece no sistema da Horta Mandala, que prioriza principalmente o uso otimizado de recursos e de espaço físico. Porém, para que esse processo se torne ainda mais próximo do conceito do ecodesenvolvimento, é necessário a utilização da agricultura orgânica. E a agricultura orgânica, ela é um processo vivo em que as ferramentas utilizadas vêm da própria natureza, tornando esse sistema extremamente adaptável ao ambiente de implantação e também fazendo com que ele resolva os problemas locais, já que ele utiliza os recursos daquele mesmo lugar e ele é muito flexível. E para que tudo isso seja possível, é necessário que sigamos os princípios agroecológicos que indicam quais são as melhores condições na área de implantação. Esses princípios, eles falam do ambiente, a área de escolha, ela deve ser levemente inclinada para que a água possa escorrer de maneira mais facilitada. O solo deve ser rico em matéria orgânica e tem que ter boa drenagem. A incidência solar, ela deve ser boa e predominante na parte da manhã, de preferência. A água, ela deve ser potável e a disponibilização dela deve estar próxima à área de implantação. E o terreno de escolha, ele deve estar, claro, longe de focos de poluição e de ventos fortes que prejudicam a polinização da horta. Esse mapa representa as microáreas de atuação da unidade do BESA. Essas partes coloridas são as microáreas. E essa daqui é a área de estudo, a localização geográfica, a área, a população, a densidade demográfica, o IDH, o bioma e o clima. Na primeira etapa da nossa metodologia, começamos com a apresentação, dando uma explanação introdutória do nosso projeto de extensão Farmácia do Jardim, apresentando os nossos objetivos, a metodologia utilizada, modelos de horta mandala, conceitos de agroecologia, integração e sustentabilidade aos médicos e funcionários da UBS do BESA, finalizando com registros fotográficos da nossa horta medicinal no campus Cabedelo da UFPB. Em seguida, começamos com o levantamento epidemiológico. Nas demais UBS da qual atuamos, seguimos um procedimento padrão que consistia na coleta dos dados epidemiológicos por meio do prontuário eletrônico do cidadão e seguindo para a tabulação de doenças com maior incidência a partir do levantamento epidemiológico. Já no UBS do BESA, trabalhamos com a metodologia de reunião com o grupo focal, onde realizamos uma entrevista coletiva com a junta médica utilizando o método de roteiro não estruturado e elaborando o quadro com as doenças mais recorrentes na unidade relatada pelos médicos. Na exposição cultural, nós realizamos salas de espera com jogos dinâmicos para os usuários. A implantação da mandala, ela se deu em 3 etapas. A primeira foi a arrecadação e pintura das garrafas. As garrafas, elas foram arrecadadas no próprio campus Cabedelo e também compradas em centros de triagem. E foram cerca de 80 garrafas arrecadadas que nós pintamos com as cores do projeto, que são tons de azul e verde. A construção dos canteiros, que foi feito juntando as garrafas e as atravessando com arames de ferro, metal, e usando essa estrutura para cercar a área que seria a horta. E a próxima etapa é a aquisição dos insumos que serão escolhidos, a aquisição dos insumos das espécies que serão escolhidos com base no levantamento das espécies feitas pelos extensionistas.
E no levantamento da geração de resíduos de saúde, nós realizamos uma entrevista com a residente farmacêutica da UBS acerca do manejo dos resíduos medicamentosos da unidade. Aqui a gente tem o formulário da dinâmica do levantamento epidemiológico, usado para elaborar essa entrevista de grupo focal com a equipe médica. Essas duas são a entrevista que a gente fez. A primeira são as informações gerais da UBS e a segunda sobre o descarte dos resíduos medicamentosos. Nossa realização do projeto com os parceiros, começamos introduzindo o projeto para a equipe e eles sempre demonstraram muito interesse, sempre colaboraram muito com a gente, com o nosso projeto. E eles estavam sempre dando assistência juntamente com os parceiros sociais que ofereciam os insumos e as espécies vegetais selecionadas para implantação na nossa mandala. Na coleta de dados para o levantamento epidemiológico, baseado na reunião de grupo focal, conseguimos elaborar o quadro com todas as doenças relatadas pela junta médica e pelos funcionários que participaram da reunião e realizamos uma tabulação das doenças e da sua relevância relativa. E como não tínhamos dados numéricos, fizemos essa tabulação baseada na incidência da doença naquela UBS, em 3 níveis de baixo, médio e alto. Aqui a gente tem um quadro epidemiológico feito a partir da entrevista do grupo focal. Aqui temos o jogo da sala de espera da exposição cultural. Aqui são as fotos da exposição cultural. No dia, nós apresentamos jogos e nesses jogos mostrava algumas plantas medicinais. E no dia o público era os usuários idosos. Eles sabiam muito, eles tinham muito conhecimento sobre. Toda vez que perguntávamos, eles sabiam dizer qual planta era e para que eles usavam. A lista das espécies selecionadas foi feita a partir do levantamento epidemiológico e elas foram escolhidas com base em 3 critérios: o fácil plantio e fácil acesso nessa região, se elas eram fáceis de encontrar, e se elas eram adaptógenas, que são plantas que servem, uma só planta, ela trata mais de uma doença. O que seria muito melhor para a gente colocar na mandala uma planta que trata mais de uma doença, 2 ou 3. E as plantas escolhidas foram a alfavaca, o melão São Caetano, a babosa, a camomila, o capim-limão, a hortelã da folha grossa, o alecrim, a carqueja e a mil-folhas. E feita a listagem dessas plantas, a próxima etapa é a aquisição dos insumos e a finalização da horta. Devido à pandemia causada pelo vírus da Covid-19, as atividades tiveram que ser interrompidas, mas assim que possível nós pretendemos voltar com os trabalhos para entregar à unidade de saúde do Bessa uma horta mandala que atenda a todas as necessidades de saúde da comunidade. Nesse esquema, vocês podem ver como nós montamos o esquema da horta. Ela não é uma horta redonda por conta do espaço, nós preferimos adaptá-la para que ela ficasse em formato de meia-lua. São 3 canteiros e a horta no total ela tem capacidade para cerca de 36 plantas, sendo 12 em cada canteiro, com um espaçamento entre elas de 0,25 metros quadrados. E aqui a gente tem a imagem de como a horta está no momento, nessa fase que nós nos encontramos. Referente ao diagnóstico da geração de resíduos, foi feita a entrevista com a residente farmacêutica e nós fizemos algumas perguntas. A primeira foi se era realizada a quantificação e o diagnóstico da geração dos resíduos na UBS. Foi dito que sim. Nós perguntamos também para onde iam os medicamentos vencidos na UBS e os que os usuários traziam, e foi dito que era levado para incineração. Nós perguntamos também se existia alguma coordenadora de gestão ambiental para a UBS, e foi dito que sim. E o objetivo todo dessa entrevista é porque queríamos ter uma noção sobre como era o descarte dos medicamentos
porque um dos objetivos do projeto também é diminuir a quantidade de resíduos medicamentosos industrializados. No começo, tivemos algumas divergências, mas logo todas foram superadas e conseguimos trabalhar com harmonia, todo mundo junto. Além do fato, existiu também problemas com o tempo, por conta da chuva, que atrapalhava muito, nos atrasava, e também com os horários da escola, que batiam muito com os horários que tínhamos planejado para estar na UBS para realizar o TCC. Em relação às experiências, eu posso dizer que só tivemos experiências ótimas durante todo o período do TCC, que agregaram muito, assim, na minha formação pessoal e na de todos nós, né? Que foi realmente uma troca de aprendizado mútuo. Não só a gente implantando uma horta medicinal, uma UBS, mas também a gente aprendendo com eles, recebendo conhecimento deles também, como, por exemplo, do Dr. Lindenberg com a tintura de mungo e várias outras coisas que aprendemos durante a nossa atuação na UBS. E, ao contrário do que a gente esperava, né, foi tudo ótimo, incrível, tudo correu bem, toda a equipe colaborou, todo mundo mesmo se empenhou bastante, gostou do nosso projeto. Todos foram bastante pacientes com a gente. Sim. E as experiências foram enriquecedoras para o campo acadêmico e o campo pessoal, de todas nós. E, finalmente, nós gostaríamos de agradecer a todos os parceiros que acreditaram no nosso trabalho, a equipe da Unidade de Saúde do BESA, que nos receberam, a Carol, que foi a grande porta de entrada para a gente, que nos apresentou, que foi super simpática com todas nós, aos médicos, Dr. Marcos, que está presente aqui hoje, Dr. Lindenberg também, e o seu Carlos, o Dr. Francisco, toda a equipe que foi super simpática com a gente, participaram bastante, não só viam a gente carregando terra a tarde toda, mas também iam lá, queriam ajudar, queriam participar. Enfim, todas as experiências e toda a participação, nós gostaríamos muito de agradecer e agradecer a presença de todos que estão aqui hoje para assistir os resultados do nosso trabalho de mais de um ano, né? Nós estamos muito felizes e gostaríamos de agradecer a banca, a nossa orientadora e a todo mundo que está assistindo. Muito obrigada. E é isso. Obrigada, meninas. Vamos agora passar para a arguição, não é isso? Eu esqueci de falar uma coisa, né? Vocês podem estar estranhando essas moças aí unidas, mas foi por questão de conectividade, então os responsáveis liberaram, né? Elas fazerem essa apresentação unidas, estão isoladas durante toda a quarentena, mas para evitar problemas de conectividade, elas estão agora, nesse momento, juntas. Então, vamos iniciar a arguição. Cada membro da banca terá 10 minutos, agradecendo a presença de todos, né? Vamos iniciar com a fonoaudióloga Carolina Carvalho Nogueira Alves, gerente da UBS. Agradeço demais a participação, pode ficar à vontade, Carolina. Então, eu tinha até escrito, né, que é com muita honra, assim, que eu participo dessa banca. Eu sei, elas foram até singelas na nomeação de algumas adversidades, né, algumas foram bem difíceis, né, duraram alguns dias da gente conseguir sensibilizar, né, o que foi mais pontuado foi seu Carlos, né, nesse sentido de que foi no sentido de realmente ajudar, que aí eu pensei nessa parceria com esse projeto de extensão, e daí quando as meninas vieram com os saberes, aí teve uma resistência na troca dos saberes, mas assim, eu acho que elas estão de parabéns pela postura, principalmente também da professora Lucila, a orientação, porque realmente a gente não tem como chegar na unidade dizendo como fazer, né? De alguma forma ir agregando e a gente conseguir fazer essa construção juntas. Aí eu achei ótimos grupos focais, a gente até pedi desculpa porque não tínhamos muito tempo, não temos muito tempo de sentar para conversar, mas quando sentava, era incrível a produtividade daqueles encontros, né? Que fosse 10, 15, 20 minutos e dali saiu muita produção.
parabenizar, inclusive, porque eu acredito que um dos maiores ganhos foi justamente quando sentou no dia com Lindenberg e Dr. Marcos para poder fazer a tabulação. E aí é tão importante da gente, assim, eu estava presente e eu consegui ouvir e entender essa conexão dessa importância de fitoterápicos com essa demanda epidemiológica, né, na procura da unidade. Quando foi para aquela atividade que vocês convidaram para a equipe ir para a IFPB, nossa, eu fiquei impressionada com tudo, com o cuidado, com a acolhida, com o projeto, da dimensão, né, do tamanho desse projeto de extensão, porque quando vocês, gente, isso é SUS, vocês fazem SUS aqui, mas eu não sei se estão percebendo que isso é SUS, porque aquelas plantas penduradas, né, as plantinhas penduradas, até o bolo que foi pedido, encomendado, tinha o sabor de uma planta, né, medicinal também, e eu achei, assim, de grande contribuição, né, no território do Bessa. Eu gostaria de pontuar, assim, que, se Deus quiser, o projeto vai dar continuidade, né, no Bessa, eu estando ou não, porque vai ter essas mudanças de gestão, mas eu queria agradecer demais essa parceria e que ela se perpetue, né, por mais tempo. O que eu acho que ficou faltando, mas assim, foi quanto à minha pessoa, era da gente ter feito uma cartografia para acrescentar no TCC, do sentido para ter ideia da dimensão do local, da área coberta, da área descrita que tem a comunidade e da unidade, onde foi construída fora, e ficamos até de fazer essa cartografia, foi quando veio a pandemia, né? Porque a importância dessa troca de saberes mais próximo também da comunidade que a gente assiste, né? As comunidades de São Luís, São Gabriel e São Miguel. São Miguel? São Miguel. E aí, que eu queria deixar como ideia, sugestão, seria a continuidade desse projeto, mas assim, com a extensão mais próxima da comunidade, da área descrita. E aí eu queria colocar que esse coordenador, né, da gestão de resíduos dentro da unidade de saúde do Bessa não existe essa pessoa, do coordenador da gestão de resíduos. É para vocês quiserem fazer essa parceria e entrega de currículo, agora concluindo o curso, porque esse coordenador nós não temos na unidade. Nós temos a parceria, assim, que das outras secretarias, que elas vêm fazer intersetorialidade conosco, mas na própria UBS, sim, não temos o coordenador. São as minhas sugestões, dar essa continuidade. Eu acho que se pudesse ter mais espaços para a sala de espera, porque até hoje comentam desses joguinhos, comentam também que vocês levaram aquele dicionário bilíngue, né? Então, os idosos que participaram comentaram com outros e os outros perguntam se ainda vai ter, quando vai ter essa atividade, que gostariam de assistir. E aí, é isso, se pudesse matriciar ou ensinar, fazer uma própria... A minha pontuação seria essa, de que o projeto de extensão, ele pudesse formalizar ou capacitar uma oficina mais teórico-prática junto com a própria equipe, sabe? Para dar essa parceria de continuidade com vocês. E aí, eu não sei quanto tempo eu falei, mas eu só quero parabenizar, eu achei, assim, fantástico, principalmente o fato da gente estar fazendo essa troca intersetorial, né? A academia, né? É o Instituto de Ensino, com a prática na atividade. Também agradecer o convite que vocês aceitaram, aliás, que o Dr. Marcos aceitou de conhecer a médica fitoterapeuta, né, lá de Intermares, e como foi interessante demais ele ter ido lá para conversar com essa médica. Eu acho que a gente tem que pontuar que uma das coisas que afetou bastante foi não termos o prontuário eletrônico, né? No município de João Pessoa ainda não temos o prontuário eletrônico, em Cabedelo já tem, então esse levantamento epidemiológico não foi só a partir de grupo focal, uma entrevista sim, mas assim, pelo próprio levantamento das fichas, né? Dos atendimentos realizados lá no próprio sistema de informação. Mas aí eu acho que tudo na vida compensa a força de vontade, né? Então, eu parabenizo as três. Eu acho que tinha que ser as três juntinhas mesmo, porque são inseparáveis, né?
e estão sempre com essa carinha assim, dispostas a ajudar. Eu lembro que a gente teve uma atividade bem desafiadora um dia, que foi a história de mudar um pezinho de limão. Não sei se vocês lembram desse pezinho de limão, era até bom se tivesse a foto dele. Porque esse pezinho de limão gerou um contratempo grande com a equipe, mas assim, um membro da equipe. Mas deu para as meninas conseguiram realmente dar a volta por cima e deram continuidade à atividade. Outra coisa também foi a parceria muito bacana com a diretora da creche, né, a Penha. Ela é muito sábia quanto ao uso de fitoterápicos. Ela também tem lá na creche um espaço de horta medicinal que eu apresentei para elas. E aí eu acho que seria muito bacana ter essa... Aí foram quando elas se encantaram com as criancinhas, né? Porque lá na creche a gente pega crianças de 2 anos até os 5 anos de idade. E aí, quantas oficinas e salas, né, de educação que não poderia ser feito com essas crianças, junto com os professores e tal. Então, fica uma ideia para o futuro, né, o projeto de extensão que não se caiba só a unidade, mas pensando no território, né, como nós chamamos do lado da creche, é um potencial muito legal também de fazer oficinas, né, com esse grupo. E aí é isso. Eu acho que vocês estão de parabéns. Não pode dar nota agora, é só depois, né? Então, é só agradecer mesmo esse momento. Isso, só segredo, só depois. Obrigada, Carol. Agradecer demais a sua recepção ao projeto. Foi a primeira UBS, a gente aprendeu muito com vocês, né? Você sabe que elas realmente estavam... Como elas estão agora, elas são motivadas, né? Você falou que elas adoravam aquelas crianças, elas realmente adoravam aquelas crianças. E todas essas ideias que você trouxe que vão enriquecer muito uma atividade de extensão nesse sentido. Eu tenho certeza que se elas não tivessem terminando, elas iam para a comunidade, iam ficar com as crianças, porque elas levaram tudo que aprenderam lá com vocês, né? Levaram para as outras UBSs, ajudaram os colegas. E eu só tenho a agradecer a sua receptividade, porque a UBS Bessa, né, foi o laboratório do projeto. E a gente só aprendeu lá mesmo, né? Muito grata. Vamos agora passar para o nosso segundo membro da banca, o Dr. Marcos Bosquieira. Agradeço demais a presença também. Fique à vontade, Dr. Marcos. O senhor tem 10 minutos para arguição. Olá, boa tarde a todas e todos. Eu vou ser bem breve, bem direto. Eu quero agradecer a presença por estar aqui hoje. Para mim é importante estar participando desse momento que eu vi nascer, eu vi acontecer e eu vi ele se projetando e se fazendo ser, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Mas eu também quero dizer um pouquinho sobre a importância do projeto e da onde ele se inseriu, né? A gente levar a união do Instituto Federal, do Centro Educacional, dentro de uma unidade de saúde da família, né, com os profissionais que lá estão, todos trabalhando em prol da saúde pública, ao outro lado, em prol da educação pública. E a gente conseguir fazer essa junção, conseguir fazer essa união, conseguir desenvolver esse trabalho, eu acho que é uma forma da gente mostrar que sim, o SUS, ele é muito bem-vindo, ele é muito eficaz aqui no Brasil, apesar de todos os problemas. Mas a educação pública, ela é muito boa também em alguns lugares. E aí eu pego o Instituto Federal para falar sobre isso. Porque isso é o que vale a pena, isso é o que nos traz mais, isso é o que está trazendo mais a gente a não descredenciar ou a gente perder esse nosso objetivo. Então, nesse sentido, espera aí um pouquinho, travou. Você está falando... Era uma chamada que eu estou respondendo. Eu vou colocar aqui. E aí, nesse sentido,
eu queria trazer essa importância e esse aprimoramento da gente estar junto, da gente desenvolver esse trabalho. E mais ainda, da gente poder desenvolver a questão da fitoterapia, a questão da gente poder levar a fitoterapia adiante e trazer o quão importante é para a população poder trabalhar com medicamento para além do medicamento químico. Então, eu acho que esse trabalho que vocês desenvolveram foi muito importante e eu queria agradecer essa participação. Obrigada, doutor Marcos. É justamente isso. Eu acho que o trabalho que a gente se propõe, que existe em outros estados com mais propriedade, mas o trabalho que a gente se propõe é trazer a educação popular em saúde, né? Juntar o conhecimento técnico científico com o conhecimento popular. Isso só se dá através do SUS. E as experiências que a gente tem no SUS, obviamente, temos problemas no SUS, na educação pública, mas as experiências que a gente tem no SUS, né, a partir desse trabalho, é o que dá motivação. Eu tenho dentre essas alunas, a gente tem alunas que vão seguir a área de saúde, vai seguir a área de design, de arquitetura, viram a apresentação delas, mas com uma formação social, popular, de valorização do que é público e do saber conjunto, né, interdisciplinar de todos. E é justamente isso que o senhor falou, né? A fitoterapia é a base da medicina e a gente tem que valorizar. Muito obrigada pela presença, pelos ensinamentos para as meninas. Obrigada. Agora vamos abrir para a nossa próxima avaliadora, a professora Alexandra Rafaela da Silva Freire. Agradecemos demais a sua presença. A gente sabe que está difícil, né, professora, finalizar o período no ensino remoto, mas estamos aqui 10 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer, né, inicialmente, pelo convite. Fico muito feliz em participar desse momento, né, em ver o quanto vocês cresceram, né, o quanto, assim, ficou bonito o trabalho, né, ficou joia. A leitura fluida, né, muito fácil ler o trabalho de vocês, não teve, assim, uma escrita ótima, né, maravilhosa. E, assim, vocês falaram no fim, eu vou começar com o fim, certo? Nas considerações finais. Vocês falaram em relação a... queriam dar continuidade, né? Mas aí, por causa da pandemia, do Covid-19, foi obrigada a entrar em recesso. Aí eu pergunto a vocês ficaram de recesso, minha gente? Em que momento vocês escreveram esse trabalho? A gente não teve realmente o recesso, assim, formalmente de férias. Realmente, a gente estava trabalhando o tempo todo, estava com o Sila desde o começo da pandemia, acho que deu alguns meses depois que começou, a gente, então... Toda semana. A gente trabalhava, só não presencialmente lá, né? E quando for possível, a gente quer muito terminar, só está faltando plantar as espécies, e a gente quer muito fazer isso assim que for seguro mesmo, para trazer a comunidade, para eles participarem também, plantar, a gente fazer a culminância da finalização do projeto lá, porque é um evento muito importante, né? Como Carol e o Dr. Marcos falaram também, é uma coisa importante para a comunidade, porque a gente está trazendo uma coisa que... dentro de um Instituto Federal para uma unidade básica de saúde. E a gente também ganha muito com esse tipo de evento, que conhece a comunidade, conhece as pessoas. A gente ganha, talvez, até mais do que a gente promove. Então, é muito importante a gente finalizar isso. Isso, exato. Eu quero enfatizar isso porque assim, eu não vi esse pessoal parar, não, né? Teve a parte do ensino, né? Desde o primeiro ano, né, que vocês vêm trabalhando com essa temática. O segundo ano também, né? E que bom que vocês agarraram, que vocês aproveitaram a oportunidade, né?
e mergulharam na extensão, né? Aproveitaram mesmo o conhecimento que Lucila vinha, as propostas, né, das aulas de ensino, vocês realmente colocaram em prática o que o IF tenta fazer, né, que é a curricularização da extensão, né? E agora, com essa pandemia, ficou bem mais difícil, pelo menos para a maioria do pessoal, né, que eu percebi, assim, porque vai ficar mais difícil, né? E foi isso, durante a pandemia ninguém parou, né? Aproveitou, leu, escreveu, né? E saiu essa maravilha aqui. Então, referencial teórico muito bem escrito, né? Começou desde a parte das conferências, né, da ONU, aí entrou na parte de fitoterapia, né, foi para a parte de saúde, aí chegou na parte de agroecologia. Então, uma sequência lógica, né, tudo muito coerente. E aí, quando achei interessante, né, também a parte dos resíduos de saúde, né? Então, essa questão do descarte inadequado dos medicamentos, né? A população não tem essa ideia de que o descarte pode trazer consequências, né, à fauna aquática, à biota, né, em si. Então, eu acho que seria também um tema interessante para ser abordado, né, nessas atividades de extensão que Carol comentou, né, com vocês, né, da continuidade. Ressaltar, né, que as estações de tratamento de esgoto não têm essa capacidade de remover esses resíduos de medicamentos, né, resíduos químicos, não só medicamentos, mas também de produtos de higiene, né? Vocês estudaram bem isso, né, na poluição aquática, né? Achei um artigo também assim que eu acho que dava também para abordar um pouco essa questão das rotas dos contaminantes, né? Que aborda, que eu acho que Carol vê muito isso, e o Marcos também, né? A rota dos medicamentos no corpo, e aí depois que a gente excreta, né? O que é que acontece, né? E o impacto disso no meio ambiente. Então, eu acho que dava também para enriquecer mais um pouco a discussão com essa temática, né? Assim, que nem todo mundo aborda isso nas atividades, né? E aí, como o Carol falou, né, é importante isso, né, essa parte de gestão de resíduos também nas unidades de saúde, né? Eu acredito que é isso, eu não tenho muito o que falar não, porque como eu falei no início, né, tá muito bem escrito, muito completinho, né, muito amarradinho, né, o início, meio, fim, estão de parabéns. Muito grata. Obrigada, Rafa. Muito grata, professora Rafa. A professora Rafa, viu, gente? A Alexandra, a Rafaela, mas a professora Rafa. Rafa. Então, tudo isso que eles falaram, meninas, eu anotei no manuscrito de vocês, e eu vou passar para vocês, né, para a gente introduzir essas ideias de Carol e de Rafa, né, e a visão da importância da fitoterapia e da união. É importante a gente trazer isso no TCC, eu vou aparecer aqui para não ficar vocês só me ouvindo falar. A união entre o SUS e a educação pública, né, para valorizar tanto a educação quanto a saúde nesse país, né? Tudo isso vai entrar no TCC. Os dois públicos, e foram contribuições valiosíssimas. Realmente é difícil a gente ver críticas, porque foi um trabalho feito com muito critério. Não tenho como avaliar estas meninas agora, porque o tempo inteiro estas meninas estão comigo, foram os primeiros alunos a pedirem orientação, escolheram, estou muito grata delas terem me escolhido. A ideia da Farmácia do Jardim já existia, mas sem esse grupo, as três e todos os extensionistas discentes, que são extensionistas, promovem a extensão lá em Cabedelo,
esse trabalho não existiria, né? Rafa sabe que os professores estão sempre muito ocupados, então a gente ensina assim eles que vão atuar, né, como pesquisadores, cientistas, descobrirem mais do que o que a gente traz para eles, né? Não existiria esse trabalho sem os estudantes, e as primeiras interessadas foram essas 3 moças, determinadas, inteligentes, educadas, né? A gente precisa falar isso, que é importante a gente valorizar a educação, a gentileza, esse jeito singelo, é muito importante a gente lidar com isso. E surtadas um pouco, tem que diminuir um pouco, porque senão com 30 anos tem uma AVC, né, doutores? Então a gente tem que diminuir os surtos, mas manter a determinação. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Para mim é um prazer, um orgulho estar aqui nesse momento, no final de um ano como esse, né, começando as atividades de defesa de TCCs, com esses 3 serezinhos sendo entregues para o mundo, com o apoio de vocês, apoio não, com a colaboração, né, com a coparticipação, responsabilidade compartilhada dos pais, dos professores, da escola e de vocês da saúde que entenderam que é coletivo a responsabilidade de formar os nossos jovens, né? E vocês adotaram esses meninos como o futuro. E eu só tenho a agradecer, e é isso mesmo, a educação é isso. Obrigada a todos. Agora os jovens saiam, que a gente vai confabular contra vocês. Em 5 minutos vocês voltam. Um beijo. Obrigada. Temos aqui uma convidada especial que gostaria de fazer uma palavra, trazer uma palavra a vocês. Por favor, professora Raquel Goldfarb, apareça. Oi, eu não estou vendo vocês. Vocês estão me vendo? A senhora está... Oi, meus amores. Olha, é muito, muito, muito bom saber que vocês estão nesse caminho, que estão aí mostrando que meio ambiente não é uma coisa deslocada, estudar o meio ambiente, trabalhar com o meio ambiente, não é uma coisa deslocada do homem. O homem faz parte do meio ambiente. E com soluções como a que vocês apresentam, é que a gente vê como é importante o curso de vocês, a formação de vocês. Isso é só uma etapa. Outras etapas mais bonitas, ou tão bonita quanto, vocês vão compartilhar com a gente. Não esqueçam da gente, não. Avisem a gente, contem as novidades, porque a alegria da gente, a felicidade é ver vocês nessa situação, ver vocês crescendo. Eu tenho um amor, um carinho muito grande por vocês, meninas. Parabéns, meus amores. Obrigada pelo convite. Obrigada, Rafa. Obrigada, Lucila. Obrigada. Obrigada a você, Raquel. É isso mesmo, gente. Parabéns. Sigam a vida. O que a gente quer é ver vocês na vida. E a vida abraçando vocês com o amor que vocês merecem. Obrigada a todos pela participação. Um beijo. Daqui a pouco chega um bolo para vocês, porque sem comida não tem farmácia do jardim. Já chegou? Então mostra aí para o bolo. Tchau, gente. Um bolo de beijo. Um beijo. Tchau. Tchau, obrigada, viu? Muito honrada de participar dessa banca. Beijo, parabéns. Muito obrigada, Carol. Obrigada, doutor Márcio. Um beijo, Rafa. Muito obrigada. Tchau. Descansem agora. Tchau. Eita, alívio. Imagina que alívio. Obrigada, Raquel. Obrigada, Luciana. Gostou? Gostou, Adorei, Luciana? Gostei, sim. Só que eu não vou abrir a câmera porque eu tô chorando. Oh, meu Deus. Mas é assim, a gente quer ver mãe chorando e dando abraço na banca toda. Eu vou salvar a gravação e mando já para todo mundo. Um beijo, gente. Muito obrigada. Lucila. Tchau. Lucila, termina de parar a gravação, né? Aqui, né? Interromper. Pronto. Obrigada.